Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, bom estarmos juntos, conversando acerca da palavra. Você que ainda não se inscreveu, vá no nosso canal no YouTube, se inscreva lá, Semeando Família, faça parte dessa família Semeando, ao canal do Cristiano também, tá? É só um pensamento, se inscreva lá, a gente está compartilhando a palavra de Deus. Eu sou o pastor Cristiano Lopes, feliz em poder estar compartilhando nesse tempo de um pensamento, acerca desse tempo que nós estamos vivendo, né? Tiago, o apóstolo Tiago, ele fala no capítulo 1 da sua carta, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Olha só, alegria por passar por provação, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Uma vez um jovem me perguntou, né, por que o ser humano sofre? Por que as pessoas estão sofrendo? Todo ser que respira, né? Isso é uma verdade. Todo ser que respira vai sentir dor de alguma forma. Em toda a história da nossa vida, nós sempre tivemos momentos de dores. A bem da verdade, a gente vai se acostumando com algumas delas, né? O ruim é que nesse tempo, no advento das redes sociais, né, estava todo mundo viajando feliz, todo mundo indo para vários restaurantes, né, felizes, o casal é lindo, tudo naquilo que é fotografia da rede social transmite, né, a beleza de alguém, das informações da sua história, aquilo que de verdade não era uma verdade. Quando a gente percebe e vê que nesse tempo, nós estamos vivendo esse isolamento, essa dificuldade da flexibilização e tantas coisas, a rede social ela perdeu algumas das características, né? Porque estava todo mundo feliz, o filho de todo mundo era anjo, o casamento era perfeito, só que a partir daí todo mundo estava mentindo de uma certa forma, porque a verdade daquilo que são as emoções acabou aparecendo. Agora todo mundo é filósofo, todo mundo entende de economia, entende de política, entende até de doença, né? Os infectologistas estão aí, falando de tudo aquilo que houve, que alguém disse, copiando o texto do outro, as fake news estão aí. O pior é que o ser humano que outrora está sofrendo, tenta enganar. Então todo mundo enganando de si mesmo as suas dores, as suas dificuldades. Bom, pensando dessa forma, quando a gente traz para esse contexto, né, de reino, de igreja, de evangelho, me gera muita preocupação com as pessoas que constroem alguns slogans, né, dizendo assim, pare de sofrer. E associa essa expressão, essa frase, pare de sofrer, à igreja ou ao evangelho. Quando a pessoa conhece a Cristo dessa forma, com o desejo de parar de sofrer, há uma demanda de pessoas que vão procurar esse evangelho, né, com essa intenção de deixar de sofrer. A bem da verdade, quando não há um ensino didático sobre isso, as pessoas se entristecem, se afastam do evangelho, porque agora estão sofrendo por outros motivos. São aquelas pessoas que na rede social hoje colocam que a igreja abandonou, que a igreja não ajuda, que a igreja está interessada no dízimo, que a igreja não sei o quê, que o pastor não sei o que lá. São essas pessoas que, quando são apresentadas o evangelho de mercado, se afastam e se esfriam desse evangelho que nada tem a ver com parar de sofrer. A palavra de Jesus, em João 16:33, diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, nele, Senhor. No mundo passareis por aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus está dizendo que nós vamos passar por dificuldade. Então esse evangelho que traz para nós, ou a igreja, ou o líder que traz para nós esse pensamento, deixa de sofrer por qualquer motivo, barganha, negócio, não importa, né? Comércio. E essa é a grande mentira da religiosidade, de algumas visões, de alguns sentimentos, de algumas denominações e pensamentos. Mas nesse tempo, onde a gente vê, tanto na rede social, como dentro da igreja, algumas pessoas compartilhando, né, agora as suas enfermidades, dizendo que a igreja, que o pastor, e vai embora os níveis de pensamento. É porque essa pessoa também está sofrendo. Toda vez que você vê alguém criticando a igreja A, a igreja B, o líder A, o líder C, dizendo da saudade, ou da tristeza, ou do abandono, é porque o sofrimento que dentro dele sempre existiu, não trouxe naquilo que foi a construção de pensamento a cura. Porque o evangelho não é isso. O evangelho não vem para livrar o ser humano do sofrimento. O evangelho vem para ensinar o ser humano a como vencer o sofrimento.
Vencer de que maneira? Suportando. Porque em toda a nossa história de vida, sempre haverá momentos de dor, de perda, de rancor, de dificuldade. O tsunami vai vir, uma dificuldade de ir para lá, uma tempestade aqui, uma perda ali, uma doença, uma enfermidade, um acidente, um divórcio. Sempre vão acontecer coisas, uma falência sempre vão acontecer. Nesse tempo de pandemia, talvez esteja acontecendo um pouco mais, mas sempre o ser humano passou por grandes dificuldades e precisa, nesse tempo, na história de vida, aprender a lidar com o sofrimento. Existe uma história, eu acho bem interessante, lá em Marcos 4, quando Jesus, ele já tinha feito a pregação, se despediu da multidão. Então Jesus agora estava num barco, viajando ali com seus discípulos. Daqui a pouquinho veio uma grande tempestade, um temporal. Vento, chuva, uma tempestade terrível. Aí aqueles que conheciam o mar, aqueles que conheciam o barco, estavam tentando de tudo para que pudesse suportar aquele tempo de tempestade, mas estavam desesperados. Havia um desespero, uma ansiedade, uma perturbação, uma preocupação, um sofrimento. E eles estavam ali de tudo quanto era jeito tentando resolver. Quando não conseguiram, eles vão lá no porão do barco, dá uma sacudida no ombro de Jesus, fala: Jesus, como é que pode? Você está dormindo? Está tudo quebrando lá fora, a ventania está quase afundando. Como é que o Senhor dorme? Jesus levanta, e traz a palavra daquilo que impacta o coração dos discípulos, cessa-te vento, acalma-te mar e tudo para. O milagre não foi o vento parar, nem a tempestade acabar, não, porque se esse foi o milagre, não teria vento nem tempestade hoje, não teria tsunami. O milagre foi Jesus conseguir dormir apesar da tempestade, apesar do vento, apesar das situações, o barco sacudindo e Jesus está tranquilo. Esse é um milagre. O milagre hoje não é o ser humano conseguir deixar de sofrer, porque isso é impossível. Não existe o ser humano na face da terra que não sofra. Não existe. Em algum momento da nossa vida o sofrimento já veio, virá ou está aí. As dores, as dificuldades. Mas a maior dificuldade é você não conseguir dormir no meio daquilo que é a tribulação, a angústia, a perturbação. Não existe sofrimento insuportável. A pessoa que não amadurece de maneira suficiente é que não suporta a dor. O amadurecimento da vida nos faz suportar as dores que ela traz. O problema não é o sofrimento, é o sofredor. E o problema do sofredor é a imaturidade que ele tem de não querer sofrer. Quando a gente vê Jesus, apesar da tempestade, dormindo, e os discípulos desesperados acordando, ele: pouca fé vocês têm aí. A história conta que Pedro, outrora também estava preso, promessa de morte, Herodes ia matar Pedro, e daqui a pouco ele está dormindo. Está lá os soldados guardando as entradas, correntes prendendo Pedro, e Pedro está tirando um sono. Ele tirou a sandália do pé, abriu o cinto, tirou a capa. Pedro estava dormindo, promessa de morte. A palavra do Senhor diz que a igreja estava orando, os anjos do Senhor vão até lá, colocam sandálias nos pés de Pedro, mandam ele apertar o cinto, coloca a capa, e Pedro vai seguindo o anjo. As portas se abrem, as correntes se quebram. Daqui a pouco Pedro está na rua, o anjo vai embora. E Pedro está meio assim: o que aconteceu? E a palavra diz que ele achou que estava dormindo ainda. Isso aqui é um sonho, eu estou sonhando, é uma visão que eu estou tendo. O milagre não é Pedro sair da prisão. O milagre é Pedro, mesmo tendo promessa de morte, ele conseguir dormir, ele conseguir encontrar paz no coração. É por isso que o salmista está dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro pode estar durando uma noite inteira, mas dependendo daquilo que está o teu coração, a alegria, ela virá pela manhã. Sabe por quê, filha? Sabe por quê, filho? De repente está no meio dessa tempestade, nesse momento de dor, de angústia, de depressão, de perda, de isolamento, de quarentena, de dificuldade em todas as áreas da tua vida, e isso te trazendo muito sofrimento, mas tem um Deus dizendo: coloca a cabeça no travesseiro, dorme, porque quando você deixar de se preocupar, aí sim você vai ver o milagre que eu vou fazer. Dorme, descansa na proa do barco, deixa a tempestade vir. Eu, o Senhor, o teu Pai, estou guardando e cuidando de tudo. Que nós possamos aprender a lidar com o sofrimento, diante daquele que nos ensinou, colocando o seu Filho para sofrer uma vez só por nós. Não estamos livres de termos dificuldade, mas podemos amadurecer ao ponto de não permitir que essas dificuldades, que essas dores roubam a nossa paz, roubam a nossa vida, roubam
a vida de nós. Que isso seja uma verdade para mim e para você. Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor, fica com Deus, viu?